Olá a todos, cá estamos para mais uma edição do Mais Plural, este programa de entrevistas políticas do Mais Guimarães. Durante os últimos dias temos conversado com os candidatos à Câmara Municipal de Guimarães. São 7 os candidatos, vale a pena recordar, 7 espaços por preencher no próximo domingo, nos boletins de voto que estarão disponíveis para os guimaranenses nesta campanha para as autárquicas de 2021. Já falamos com 6 dos candidatos à Câmara Municipal de Guimarães, está na altura de conhecer o 7º, figurará no final do boletim de voto. É Gil Leitão, é o candidato da Iniciativa Liberal. Vamos saber que ideias ele tem para o território de Guimarães, que projetos quer apresentar aos guimaranenses de forma a convencê-los a votarem na Iniciativa Liberal e a elegerem-no no próximo domingo, dia 26. Olá Gil, obrigado por ter aceito o convite para estar connosco nesta conversa. É a sua primeira experiência como candidato a um órgão público. Pergunto-lhe desde logo como é que surge, ou por que surge esta candidatura do Gil à Câmara Municipal de Guimarães? Antes de mais, boa tarde, Luís. Obrigado pelo convite e por dar a oportunidade para estarmos aqui a falar. Surgiu de uma forma muito natural. Ao longo não tenho qualquer ligação, ou não tinha até o aparecimento dentro do núcleo, qualquer ligação à vida política, ou seja, tudo que fosse tema político, conversar com amigos, com colegas, seria sempre na ótica do cidadão comum que vivia as situações do dia-a-dia. Entretanto, nunca havia uma ligação com nenhum tipo de partido, porque não tínhamos essas ligações, ou seja, não me conseguia identificar com ninguém. Até que apareceu a Iniciativa Liberal e fui acompanhando os ideais da Iniciativa Liberal, a visão, a estratégia que eles tinham e defendiam para o país, e fui construindo um relacionamento a nível de me identificar com esses ideais. Depois comecei a fazer uma pesquisa, encontrei que efetivamente em Guimarães já existia também um núcleo, aproximei-me com o núcleo, fizemos algumas reuniões, fui estando com o núcleo, fui verificando que efetivamente a maior parte das pessoas que estão dentro desse núcleo tinham mais ou menos a mesma carreira que eu tive, a nível de percurso, assim, não tínhamos ninguém ligado à área da política ou associativismo, tudo pessoas profissionalmente já realizadas, outros ainda por realizar, os jovens, mais jovens, mas tínhamos todos uma visão que tinha o mesmo objetivo. Poderíamos ter perspectivas diferentes dos caminhos a percorrer, mas o objetivo final efetivamente estava lá. E então demos moto ao caminho. E surgiu depois as autárquicas e criámos uma equipa dentro do núcleo para levarmos essa nossa corrida às autárquicas, porque achávamos que era o momento ideal mesmo para apresentar, para dar a demonstrar a Guimarães e trazer os ideais liberais para o núcleo municipal, de forma a conseguirmos também incluir esses ideais e que as pessoas também se revissem neles e quais é que seriam as mais-valias, tendo como exemplo de vários países que já foram entrando para a União Europeia muito depois de Portugal e que já estão a passar-nos, não é? E, portanto, vamos dizer que existe já a prova dada do sucesso que é a inclusão desses ideais. E faz falta a Guimarães, sentem que faz falta a Guimarães incluir alguns dos princípios que a Iniciativa Liberal defende? Faz falta, muita falta. Faz falta mais porque temos o exemplo crasso de 3 décadas do Partido Socialista a liderar e a gerir o município e que, paralelamente com também os resultados nacionais, vemos que efetivamente os resultados não surgem. Vamos perdendo cada vez mais competitividade, vamos perdendo cada vez mais, vamos tendo resultados cada vez mais negativos. E localmente em Guimarães, tendo um conjunto de empresários excepcionais que trabalham o dia a dia de forma a terem de facto as suas empresas a prosperar, a conseguirem dar condições aos seus funcionários, a lutar o dia a dia para terem um salário a pagar a todos os colaboradores. Temos depois a parte de educação,
muito boa cá em Guimarães, com várias ligações a centros, com universidades, centros politécnicos, mas depois há algo que falha aqui, e o que nós detectamos que está aqui a falhar não são as pessoas, mas são as instituições que têm que conseguir arranjar condições para que as pessoas consigam convergir e conversarem e obterem mais resultados. Por isso eu diria que sim, faz falta cá incluir esses ideais. E tem sentido isso no contacto com a população que tem realizado ao longo desta campanha eleitoral? Qual é a receptividade das pessoas aos ideais da iniciativa liberal e às ideias que tem defendido? Eu iria mais atrás do que apenas a parte da campanha. Nós acabamos por ser pessoas que vivem no dia-a-dia dentro da cidade. Uns, infelizmente, têm que sair da cidade porque não conseguiram encontrar aqui trabalho. Logo, essas são as pessoas que já também sofrem na pele o que é o transtorno de ter que se movimentar. Outros estão dentro da cidade e sabem também quais é que são as dificuldades em se movimentarem dentro da cidade. Por isso, aquilo que nós também conseguimos recolher não é só dentro deste momento de campanha, de 2 semanas, porque a vida política não se resume à campanha, não é só na campanha que nos vamos preocupar em ir à empresa A, à empresa B, à associação, para tentar perceber os problemas. Essas associações, essas empresas já existem ao longo do tempo, não existiram apenas no momento da campanha. E a preocupação e ao escutá-los deverá ser ao longo do tempo, não durante essa campanha. E o que nós trazemos e nós sentimos dentro do núcleo é que essa necessidade de inclusão, ela existe. A inclusão dos ideais liberais. Porque pelos vários problemas que nós vemos. E quais são os principais problemas que Guimarães enfrenta nesta altura? Quais são os desafios dos próximos 4 anos ou dos próximos anos, se pensarmos um pouco mais à frente, que Guimarães tem que enfrentar para se tornar um território mais agradável para quem cá vive e para quem visita também Guimarães? Os problemas, nós podemos enumerá-los. Se tentássemos enumerar um a um, estaríamos aqui a entrevista toda. Qual é o maior problema na perspectiva da iniciativa liberal? O maior problema acaba por ser mesmo reduzindo a uma palavra só, ambição. Falta de ambição do Executivo. E depois isso permite-nos alavancar para vários temas. Vemos os problemas que são sempre discutidos nas campanhas agora, que é a habitação, vemos os problemas da mobilidade, vemos os problemas da economia, do emprego, do turismo, da cultura, do ambiente, ou seja, praticamente sempre que haja uma discussão a nível autárquico, esses temas estão sempre a surgir e estamos sempre na ótica de traçar diagnósticos e apontar os problemas e continuamos sempre nessa ótica. E não nos podemos esquecer que esses problemas já existem há bastante tempo, não são de agora. Quem está a governar o Executivo já esteve cá durante 3 décadas e conseguia perfeitamente, ou teria a responsabilidade de conseguir antecipar esses problemas. Se formos agora debatendo um a um, vamos verificar que já existe um comum, que é a parte da economia. O fator económico no sentido de a captação de investimento. Ao longo destes anos, Guimarães não tem feito essa captação de investimento para cá. Estamos a falar de investimento a nível de habitação, investimento a nível de parques tecnológicos, investimento a nível de centros empresariais, e não existe essa captação. Isso depois reflete-se, efetivamente, nos problemas que foram agora enunciados e os problemas que nós vivemos no dia-a-dia. Eu reparo que, por exemplo, nestes últimos 3 anos, foram captados para Portugal mais de uma centena e meia de captação de empresas internacionais e, por simplesmente, Guimarães não teve nenhuma. 0. E depois nós temos os nossos jovens que estão a sair das faculdades e dos ensinos profissionais e que não têm onde ir fazer carreira, não podem ir trabalhar. E têm que fazer como eu e muitas pessoas que existem do núcleo e pessoas que estão na cidade de Guimarães têm que ir para fora. Uns vão para fora, para Braga, outros vão para Famalicão, outros vão para o Porto, outros até vão para Lisboa e outros para o estrangeiro. E depois vemos que há uma saída de pessoas. Nós não podemos dizer que não estamos a perder pessoas. E estamos a perder pessoas qualificadas, que não veem aqui oportunidades. Mas as oportunidades que não existem cá é porque não houve ainda a capacidade
nem o discernimento de as trazer para cá, de as criar. O Domingos Bragança recentemente referiu-se a essa questão da perda da população, avançando que o município tem licenciado cerca de 3.000 novos fogos e que com essa solução que será resolvido o problema demográfico de Guimarães e da perda de população das últimas 2 décadas. É uma visão redutora deste problema na sua ótica? É uma visão de uma falta de política estratégica, ponto. O chegar nas últimas semanas de campanha e estar constantemente a apresentar futuros projetos, vamos fazer, temos licenciado, vamos criar, vamos fazer. Isto demonstra que não há um fio condutor, não há um planeamento que diga que eu posso gerir o meu município de 4 em 4 anos, mas efetivamente desde o início até ao fim e apresentar resultados. A preocupação é chegar ao final do mandato, apresentar muitas soluções, quer sejam execuídas, quer não sejam, e depois passa-se 4 anos a tentar perceber como é que vamos conseguir resolver aquilo que prometemos na campanha. E se não conseguirmos, nós depois no final vamos dizer que vamos dar essa continuidade àquilo que prometemos há 8 anos e que não cumprimos, mas nós vamos sempre fazendo. Mas na realidade isso não acontece. A oposição em Guimarães tem-se referido muito às obras que estão a decorrer pelo Conselho, como obras de final de mandato e obras em época eleitoral, que tenham um objetivo eleitoral. Também é essa a opinião que tem. Eu pergunto-lhe isto porque a Iniciativa Liberal, não tendo ainda assento nos órgãos em Guimarães, ainda não sabemos a opinião do Gil e não sabemos a opinião do partido relativamente a esta questão. Nós acabamos por partilhar que, efetivamente, só mesmo no momento das campanhas é que eles depois começam a fluir as obras. Mas isso poderá ser de 2 fatores. Ou porque não houve um planeamento antes de fazer as promessas das obras e então andaram atrás para conseguir fazê-las e só no final é que conseguiram arranjar uma solução em cima do joelho. E quando digo em cima do joelho, digo porque depois, no mandato seguinte, vamos reparar algo que foi feito de uma forma errada. Mas aí eu também incidiria a responsabilidade também para a oposição que existe. O Eliseu Capaz pode-me dizer que a oposição também pouco ou nada pode fazer porque quem manda, quem pode fazer devido a uma maioria absoluta é o Partido Socialista e então não se fazem ouvir. Mas há várias formas de se fazer ouvir. E se reparar, nestas últimas 2 semanas nós ouvimos uma oposição, ouvimos alguém a estar na praça pública, a apontar os vários defeitos, a fazer diagnósticos e projetos, mas eu confesso-lhe na minha, eu e muitos guimaranenses, ou quase todos, durante os 3 anos ou os 8 anos anteriores, nunca ouvíamos isso. Eu também, a oposição não serve apenas para estar no último ano a fazer pressão. A oposição tem que estar constantemente à procura dessas soluções e apresentá-las aos guimaranenses. Terão uma postura diferente caso sejam escolhidos pelos guimaranenses? Teremos, sem dúvida. Na oposição, não é? Porque estamos aqui a falar de um candidato à Câmara Municipal que tem a ambição de poder lá chegar à Câmara Municipal de Guimarães. Nós temos a ambição de lá poder chegar, mas somos um partido pequeno, mas com os pés bem assentes na terra. Devido à nossa dimensão, nós temos que traçar os objetivos que sejam execuíveis. Nós não podemos ser lunáticos e estarmos a pensar que vamos conseguir de uma vez só atingir esses resultados. Claro que é um objetivo a longo prazo, sem dúvida, mas o objetivo neste momento a curto prazo, e este é o momento para o fazer, é conseguirmos ter uma pessoa na Assembleia, uma pessoa que consiga estar dentro do Executivo, para injetar, para levar os ideais liberais à discussão e também trazer para fora, para a comunidade, a informação que está a ser discutida e de que forma é que ela está a ser discutida e do que é que se poderia fazer para melhorá-la, dando também transparência ao município. E esses sim são os nossos principais objetivos neste momento. Falou há pouco da dificuldade de alguns elementos até do partido de circularem por Guimarães, de se movimentarem na cidade. A questão da mobilidade é uma questão que tem sido bastante debatida nesta época de campanha eleitoral. Também é um problema para a Iniciativa Liberal. Conseguem identificar a mobilidade como um problema significativo para o município?
Sim, é um problema que faz parte de outros problemas. Nós incluímos, ou seja, nós dizemos que esses problemas são todos eles paralelos com outros, ou seja, eles são todos interligados. Quando nós falamos dos problemas da mobilidade, estamos a referir-nos também ao problema, por exemplo, da habitação. Ambos estão interligados, porque uma política do município foi fazer uma diversificação a nível territorial, ou seja, as construções foram permitidas fazer ao longo de todo o concelho. Mas esquecemos, principalmente o Executivo esqueceu-se e a oposição, juntamente com eles, que para conseguirmos ter essa malha toda diversificada era necessário ter uma infraestrutura que lhe desse suporte. E aqui partimos do telhado, ou seja, permitimos fazer as construções, permitimos fazer pequenos parques industriais, se é que os podemos classificar como pequenos parques industriais, porque acaba por ser um conjunto de 2 ou 3 pavilhões em cima de uma rabina ou no meio de uma zona urbanística, mas criou-se ali porque alguém tinha um projeto interessante e então permitiram lá colocá-lo e depois esqueceram-se qual é que era o impacto que isso tinha a nível do concelho e da mobilidade. E depois temos a situação de empresas que querem fazer um crescimento da própria empresa a nível de infraestruturas e por simplesmente não podem porque não têm capacidade para conseguir aumentar a sua área de construção. E depois procuram onde é que podemos deslocar-nos para outra área dentro de Guimarães para não ter que sair. E a maior parte das respostas que há é não há. E temos empresas que também têm que sair de Guimarães porque não têm condições para crescer cá. Tem tido esse feedback da parte dos empresários, dessa dificuldade em se instalarem em Guimarães ou aumentarem as suas unidades? Em instalar-se em Guimarães, como nós já vimos, não vou dizer que é uma dificuldade, é quase uma impossibilidade. Neste momento não existe locais em que eles possam vir cá sediar. Sobre situações de crescimento, sim, há vários exemplos. Nós tivemos o exemplo há pouco tempo, já há um pouco, mas não é muito antigo, a Textas Carnes Pedra, que teve, por simplesmente, que sair de cá. Tínhamos a empresa em São Cláudio do Barco, que também quis fazer um crescimento, mas não conseguia naquela área. Teve que reaproveitar depois numa área totalmente diferente, longe, à parte logística, em que obriga também essa empresa a um esforço económico para conseguir fazer a movimentação dentro de portas, que não é dentro de portas, mas é dentro do concelho, para fazer a movimentação dos bens. Mas eu não queria estar a individualizar os problemas que existem, porque senão ficávamos aqui muito tempo. Isto é um problema que acaba a ser um problema mais macro. E a situação da mobilidade resume-se muito a isso. É uma falta de um plano urbanístico correto. Não foi feito. Se me disser agora, isso é um diagnóstico. E diagnóstico nós vemos toda a gente a fazê-los. É preciso dar as propostas. E as propostas, nós falamos nos transportes públicos, que já vai entrar agora em 2021. Nós esperamos que entre em 2021, okay? Porque se ele não entrar em 2021, também não vemos no caderno de encargos ou no acordo que foi acordado qualquer tipo de reivindicação do que poderá acontecer, ou seja, se por algum motivo em 2021 a empresa disser que ainda não está preparada para pôr em prática a concessão, o município vai ter que recorrer novamente a quem está a ser neste momento a recorrer e vai ter que fazer mais um bocado de uma libertação de capital, dinheiro que é de todos nós, porque também não existe uma cláusula. Já aconteceu ao longo deste ano, portanto estamos a falar dessa concessão entrar em funcionamento um ano depois daquilo que inicialmente estava previsto. E não há nenhum tipo de penalizações, e não há uma garantia que vá na mesma entrar. Isso acaba por ser também um mau contrato, porque quando se faz um contrato, uma concessão, tem que existir as cláusulas de penalizações, porque nós temos que conseguir responsabilizar quem está a fazer um contrato connosco. Porque se não cumpre, tem que assumir essa responsabilidade. E neste momento, neste contrato em específico, não o temos. A iniciativa liberal aposta essencialmente em dar ligação às vilas e às freguesias. Temos as freguesias que estão isoladas, parecem ilhas, as vilas também, e depois temos uma cidade que também fica isolada dos restantes da zona envolvente, nos outros concelhos. Nós temos que ter essa mobilidade no sentido de conseguir ligar as vilas ao concelho, e dentro do concelho também temos uma plataforma de mobilidade leve. Não apostamos na mobilidade leve em toda a área circundante, porque é muito complicado pelas características que nós temos do terreno.
fazemos mobilidade leve para quem vive em Moreira de Cónegos e vir trabalhar, por exemplo, para a área de Pencelo ou de Azurém. Existe sempre aqui quando lá chegasse com mobilidade leve. Mas há uma realidade do território que pode ser alterada consecutivamente, de modo a que, num futuro não tão próximo, por essa dificuldade que enunciou, essa situação seja revertida. Portanto, ou estamos condenados à realidade que temos agora e que achamos que é impossível de alterar. Há sempre alterações, há sempre soluções para fazer a resolução dos problemas que foram identificados. Se podemos pensar no território a longo prazo. Pensar o problema. Parece-lhe bem que isto aconteça desta forma? Deste momento, o que nós podemos fazer é a resolução a curto prazo, porque o problema ele existe já. As pessoas sofrem diariamente. Repare, o Eliseu, se vier da zona das Taipas para Guimarães e porventura queira passar para a zona sul, demora muito tempo. Nós não conseguimos fluir. A movimentação dentro do concelho não está pensada para conseguirmos nos movimentar livremente. Os transportes públicos não vão responder a tudo. Okay? Temos que ter essa noção. Mas temos que ter a noção que os transportes públicos têm que existir. Tem que existir a ligação das freguesias e das vilas à cidade. E da cidade às vilas e às freguesias. E ao chegar à cidade tem que existir também a possibilidade de as pessoas andarem com uma mobilidade leve. E o que eu digo, uma das soluções será, por exemplo, junto de uma estação ou junto de uma central de caminhonagem, a criação de uma plataforma com bicicletas ou uma plataforma com scooters elétricas ou trotinetes elétricas, que as pessoas... Que é uma solução que já é adotada em muitas cidades deste país. Em Lisboa, por exemplo, circulam imensas em todo lado, estão essas trotinetes. E as pessoas vêm nos transportes públicos com os horários condignos, os horários que efetivamente cubram as necessidades das pessoas que vivem nessas freguesias, e depois têm a possibilidade de andarem na mobilidade leve dentro da cidade. Isso promove-nos também a questão ambiental de retirar as viaturas da malha urbana. Isso é uma das soluções que nós apostamos para a mobilidade. Depois temos a requalificação das vias. Há várias vias que podem ser requalificadas, desde fazer os retiros para os transportes públicos, quando só fazem as pessoas entrarem e sair dos transportes públicos, terem um espaço para que o trânsito continue a fluir e não fique todo parado atrás. São pequenos pormenores que fazem essa diferença. Depois temos a ligação, agora já do concelho para fora. Nós perdemos a ligação do Alfa Pendular e por simplesmente o município não fez muita pressão sobre isso. Vi agora uma notícia que até acabou por dizer que nem era interessante, pelo menos vi nas garrafais, e isso acaba por ser uma desconsideração das pessoas que têm que apanhar esse comboio para conseguirem ir para os seus postos de trabalho. E depois não temos uma ligação a Braga, para a rede rápida da ferrovia, que já está prometida. Está em cima da mesa há um século. Ok, pronto, já me respondeu, não é? Já está em cima da mesa há um século. É preciso fazer as coisas acontecer. É preciso olhar para o plano que está estabelecido e fazer. Porque senão daqui a 4 anos continuamos a dizer exatamente a mesma coisa. E é preciso fazer essa diferença. É preciso fazer com que as coisas aconteçam. E temos aí muitos milhões do PRR, portanto, numa possível ligação, que se tem também falado bastante, à alta velocidade, mas há outros investimentos que gostava de ver implementados em Guimarães no âmbito deste tsunami económico ou financeiro, digamos assim, que o país vai ser alvo. Eu, para já, a Iniciativa Liberal, temos a postura de resolver os problemas que estão no momento a acontecer. Nós temos pessoas que, a nível de habitação, não conseguem encontrar uma casa em Guimarães, quer seja para alugar, quer seja para comprar. E isso é um problema que tem que ser resolvido a curto prazo. E depois temos o problema da mobilidade que tem que ser resolvido a curto prazo. Temos o problema da captação de investimento que tem que ser resolvido a curto prazo. Se o Eliseu me estiver a perguntar quais é que são as nossas propostas para resolução a curto prazo, que depois nos promovam a possibilidade de estudar mais à frente a longo prazo, e eu diria-lhe que temos essas propostas para implementar cá no Guimarães. E vamos falar um bocadinho delas. Pronto. É a altura certa para colocarmos isso. A nível de habitação, nós temos um problema grave na zona do Gondar, que toda a gente fala nele e temos que o resolver. As pessoas todos nós temos os mesmos direitos, ok, de ter as mesmas condições de habitabilidade.
E o município tem essa responsabilidade, tem a responsabilidade de olhar para os seus municípios e garantir as condições condignas de habitação. Pode-me falar que é uma habitação cuja responsabilidade é do Estado, ok? Mas sendo do Estado e eu sendo do município e as pessoas serem do meu concelho, eu tenho a obrigação perante essas pessoas de lhe dar essa garantia, de lhe dar essas condições. Então tenho que fazer barulho, tenho que forçar. Não podemos estar há 8 anos a dizer ainda estamos a tentar trazer as coisas do Iru para cá. Não pode ser assim. Não podemos estar sempre a dizer que estamos a tentar. Temos que fazer, venha para cá. As pessoas que estão a sofrer, nós temos que pôr isso cá. E fazer a requalificação desse parque habitacional, dar essas condições. E depois temos que ter as condições para criar bolsas de habitação a custos controlados. Domingos Bragança, o atual Presidente da Câmara Municipal, apresenta 400 fogos a custos controlados. Não sabemos onde, como, nem quando. Sabemos que existe um projeto já assinado com o PRR e não nos podemos esquecer que tem que ser terminado até 2026. E da forma como o Executivo tem feito as obras e a definição do seu plano estratégico para as implementar, duvido muito que as consigamos ter até 2026. Por isso é mais um dos motivos para ter alguém dentro do Executivo que force que efetivamente as coisas aconteçam, porque senão vamos ter 1001 desculpas, porque não foi conseguido o objetivo de gastar esse dinheiro de uma forma correta, que era construir as casas até 2026. Mas isso já saímos da nossa ótica e eu agora queria voltar às propostas da Iniciativa Liberal para o futuro de Guimarães. Não é só estarmos a criar uma bolsa de habitação a custos controlados e depois deixar no mercado que o faça. Não, o Estado, ou neste caso o município, tem uma responsabilidade acrescida no sentido de, junto dos agentes imobiliários, verificar quais é que são as melhores áreas para construir, e aqui digo também com as pessoas que respeitam as vilas e as freguesias, porque quem está no terreno conhece bem as necessidades que é necessário para cada uma das freguesias. Juntarmos toda a gente e verificarmos quais é que são os locais que fazem mais falta para fazer essa construção de bolsas. Depois de chegarmos todos a um consenso, fazemos então um caderno de encargos que nos permita controlar que tipo de materiais vão ser construídos, que tipologia de habitação e que tipo de consumo é que ele depois poderá ter para os construtores. E definindo qual é que será o preço justo para o construtor e justo para o comprador de venda do próprio imóvel. Ou então para o arrendamento também qual é que é o valor justo do arrendamento para o construtor e também a pessoa que vai fazer o arrendamento. Aqui haverá sempre depois a postura do município para fazer a cobertura do restante valor no caso dos arrendamentos. Mas aqui, o que nós aqui verificamos de diferente é que não é o município que vai fazer a construção. O município vai arranjar as condições para que a construção ocorra. Traz as pessoas que queiram construir, junta as pessoas que têm as necessidades, define quais é que são os valores máximos e a tipologia que pode ser construída e depois faz uma ação constante de fiscalização. Nós temos que responsabilizar o construtor se não está a cumprir e temos que responsabilizar o comprador, o arrendatário, que também não esteja a cumprir. Esta é a postura da Iniciativa Liberal para a parte da habitação. Fluir, deixar com que as coisas consigam vir e dessa forma, aumentando a oferta, não havendo as limitações que existem no município. Burocraticamente falando, é impensável agora querer fazer uma casa própria ou investir para fazer um arrendamento. Mas porquê que é impensável? Assim, se me perguntar se eu sei há quanto tempo é que, por exemplo, esses fogos todos que identificou, há quantos tempos estão licenciados na Câmara Municipal a aguardar qualquer coisa de documentação, e eu arrisco-me a dizer, por minha experiência, e as pessoas que me acompanham também têm essa experiência, que estamos a falar desde a aquisição até conseguir fazer o levantamento de a primeira pedra, de 1 a 2 anos para conseguir fazer a libertação de um licenciamento. Isso é aceitável? Não, de todo. Não pode ser aceitável. Se existe a necessidade de construir, eu tenho um projeto de vida, seja um projeto para facilitar a minha construção, no sentido de dar casas para arrendar, e estou 2 anos já com todos os encargos iniciais, e mesmo assim não consigo ainda dar a alavancar
esta burocracia toda que prende o construtor. Isso vai fazendo com que as poucas que conseguem ir para o mercado, como não há concorrência, o custo depois fica descontrolado e realmente não há ocorrência de nada. Mas porquê é que há essa burocracia na Câmara Municipal de Guimarães, a burocracia que está a assinalar? Estratégia política do socialismo. É mais para fazermos, para nós é uma ótica de prender, de burocratizar, de demonstrar que é necessário a existência, de justificar a quantidade de pessoas que lá estão a trabalhar. Nós não podemos esquecer que o município acaba por ser... É um dos principais empregadores não é do concelho. É o empregador principal do concelho. Se vir o top 5 das empresas em Guimarães que mais pessoas têm empregadas, a que aparece é o município, em primeiro lugar. E mesmo assim há muita burocracia. Podem ser processos que não estejam bem alinhados, poderá ser necessário fazer essa reestruturação. Podem ser sistemas de informação que estão totalmente desatualizados. Nós vemos pessoas que faziam parte do executivo, equipas técnicas do município, que saíram de Guimarães porque não tinham condições dentro do município para pôr em prática as suas ideias que faziam com que a cidade crescesse, que tivesse um processo mais ágil dentro do próprio município. E como não haviam essa possibilidade, as pessoas saíram do município e foram trabalhar para outros locais. Estamos a falar de técnicos qualificados que tinham ideias que efetivamente conseguiam fazer uma desburocratização. Mas isso é uma política socialista que existe de prender o crescimento. Para nós é prender esse crescimento. Depois passando da parte da habitação, o Eliseu um bocado estava a falar comigo sobre a situação do investimento, da economia. Pois, porque é algo relevante também. Há pouco falou do diagnóstico, de fazermos o diagnóstico. E nesse diagnóstico da realidade vimaranense, temos vimaranenses com salários mais baixos do que outros concelhos e do que a média nacional. E isso é devido a quê? Porque é que os vimaranenses têm um salário mais baixo do que a média nacional e que soluções é que a Iniciativa Liberal quer introduzir na governação do município? Efetivamente, Eliseu, nós estamos na posição 61º, ou seja, quer dizer que temos 60 municípios acima de Guimarães a nível nacional, cujo rendimento médio é superior que o nosso. E isso também é um dos fatores, porque quando vemos que queremos fazer um arrendamento, nós não temos capital suficiente para dar resposta ou para sequer conseguir alugar uma habitação. Não temos depois sequer rendimento que nos permita, após esse grande esforço, conseguir ter mais valias noutros sentidos, quer seja a nível de lazer ou a nível de educação. E a Iniciativa Liberal aposta forte na componente de investimento, na vertente económica. E a ideia que a Iniciativa Liberal defende para Guimarães é a criação de uma equipa multidisciplinar. Agora, que usa-se muito o termo task force, mas acaba por ser uma equipa multidisciplinar. Uma task force para a economia, para a captação de investimento para Guimarães. Destinada exclusivamente à captação de investimento para Guimarães. Eu não diria exclusivamente para a captação, porque essa equipa acaba por ter muito mais trabalho do que estar a fazer essa captação. Essa equipa tem que olhar para o município e reorganizá-lo no sentido de ver dentro do meu município quais é que são os locais em que eu posso mostrar para o investidor. Eu tenho que ter condições a nível de estrutura, e eu tenho que ter, aqui vamos responder, tenho que ter uma mobilidade que seja execuível, porque eu não posso trazer para cá um investidor e dizer que este é o seu canto para colocar a sua empresa, mas para chegar à autoestrada ou para conseguir fazer uma ligação a uma via rápida, vai ter dificuldades, vai ter que andar aqui um bocadinho mais parado. O investidor não vai querer isso. O investidor vai dizer assim, onde é que eu consigo colocar as pessoas a viver em Guimarães? Eu vou investir em uma empresa, vou trazer um centro tecnológico, e onde é que as pessoas ficam a viver? Nós não temos um parque habitacional. O que eu quero dizer com isso é que essa equipa vai ter que olhar para estes problemas no seu todo, de forma a que garantir que o município crie essas condições. Quando nós tivermos essas condições, nós vamos depois capturar, nós vamos conseguir ir aos organismos que já estão no ISEP, que são eles que fazem, que apresentam as soluções às empresas multinacionais, e que olhem para o nosso município como uma bandeira e um local para ser sediado. Nós temos muitas condições para o fazer neste momento, nós temos o know-how cá.
estamos pertíssimo do Porto, estamos perto. E por isso, digamos, geograficamente, nós temos todas as condições para o fazer. Não estamos a aproveitá-lo. E essa equipa será para trazer esse investimento para Guimarães, de forma a diversificar o tecido empresarial, de forma a que o emprego que seja criado seja um emprego que tenha um salário mais elevado, que as pessoas que saem da universidade possam ficar cá em Guimarães, que se possa alavancar a economia localmente. E isso esbarra essencialmente no início da nossa conversa, que não existe essa postura cá. A Iniciativa Liberal é conhecida por defender o investimento, defender a iniciativa privada. Quero falarmos um pouco sobre esta ideia de iniciativa privada que neste tempo em que temos um governo socialista, em que temos também um governo socialista na Câmara Municipal de Guimarães, é uma questão que na ótica até do representante máximo da Iniciativa Liberal, não tem tido o carinho que devia ter. Esta iniciativa privada, fale-nos um pouco dela. Existe um grande tabu na essência, pelas pessoas, na essência do que é a Iniciativa Liberal. Muitas pessoas identificam a Iniciativa Liberal como uma postura e uma posição de não queremos o governo, não queremos Estado, estamos contra o Estado. E isso é falso. E esse acaba por ser um grande tabu e são os grandes condicionalismos que nós vamos identificando. Que tipo de governação é que defendem? Nós essencialmente, defendemos que cada indivíduo por si tem a sua liberdade e a sua competência. Nós apostamos forte nas capacidades individuais de cada pessoa. E cada pessoa tem que ter todas as condições equitativas, ou seja, eu tenho que ter as mesmas condições de base que eu tenho, e temos as mesmas condições para crescermos, quer seja a nível de educação, quer seja a nível de oportunidades. Mas não cabe ao Estado, o que nós dizemos, não é o Estado que nos tem que nos dar essas condições no sentido de as fabricar e monopolizá-las. O Estado tem que garantir que essas condições existem. E de uma forma de o garantir é que dá-lo também aos privados. Se formos, por exemplo, para a parte da habitação, o projeto que eu lhe falei, a parte de dar a habitação aos privados, mas sendo regulado pelo município, o que nós estamos a dizer é que o município não fica com o peso burocrático da manutenção e da construção e dessa gestão, mas fica apenas com o peso de garantir que as pessoas tenham essas condições. É totalmente diferente. Não temos aqui um peso do Estado. Não temos um Estado que esteja, ou do município, a fazer o lugar dos privados, a ser concorrente, porque deixa de ser concorrente. Isso não há concorrência, não há crescimento, não há inovação. Temos Estado a mais, temos município a mais. Temos município a mais. É isso que queríamos abstrair um bocadinho da parte do Estado, mas focar mais, porque efetivamente o momento é local e temos efetivamente município a mais. Nós temos, os processos estão demasiado burocráticos, não é fomentada a liberdade de mercado em Guimarães e precisamos de o trazer para cá. É auditor de qualidade, é responsável pelo departamento de qualidade. Uma eleição no próximo domingo, nestas autárquicas, traria na sua ótica maior qualidade ao Executivo Municipal e à gestão da coisa pública? Traria, de certeza. De certeza que traria. Em que áreas? Em que aspectos? Nos aspectos de áreas já falamos. De áreas já falamos. E no aspecto no aspecto da transparência. Primeiro, termos transparência, temos uma forma de trabalhar mais planeada. O Elisa falou, eu venho da área da qualidade, mas também tenho um percurso na área de gestão de sistemas de informação e sempre no meu percurso profissional nós temos sempre regulado por objetivos. E os objetivos, antes de serem traçados, têm que ser devidamente planeados e verificar se efetivamente fazem sentido existir. E o que nós trazemos para cá, colocar no Executivo, é essa postura, é a postura de profissionalismo, a postura de pensar com rigor e implementar de uma forma muito transparente, acima de tudo. Para aqueles que estão lá em casa a ver-nos, a ver esta conversa lá em casa ou em qualquer lugar, felizmente agora é possível acompanharem estas entrevistas em qualquer lugar, os motivos, eu queria que explicasse assim, de uma forma sucinta, os motivos porque devem escolher o Gil Leitão e a Iniciativa Liberal
para colocarem a cruz no boletim de voto no próximo domingo? De uma forma muito transparente, teríamos que fazer uma reflexão do passado. Temos que olhar para trás, 3 décadas da governação constante do Partido Socialista, com, simplesmente, sempre o mesmo tipo de oposição, e os resultados são os resultados que nós hoje estamos a discutir. São os resultados dos temas que são postos em prática, que é a falta de investimento, não há habitação, há dificuldade das famílias em conseguirem se movimentar, trabalhar, deixar as crianças, não temos escolas com as mesmas condições, temos escolas que chovem, outras que não podem ter atividades físicas. Tudo isto são pequenos exemplos e o resultado de uma governação socialista que ocorreu durante estes 3 séculos. 3 décadas, peço desculpa. O que a Iniciativa Liberal propõe e que nós queremos é dizer que este é o momento para as pessoas que não acreditam na política. É o momento para as pessoas que não se revêem no Partido Socialista, nestas políticas, mas que vão votar, mas que não acreditam, e aqueles que não vão votar porque simplesmente também não se identificam, pedimos a essas pessoas que votem com consciência no resultado que querem obter, trazer os jovens para a política também. E da parte da Iniciativa Liberal, o que nós prometemos é o nosso trabalho, é o nosso empenho, e fazer de uma forma transparente e devidamente planeada que as coisas ocorram no seu devido lugar, não é daqui a 4 anos. Muito obrigado, Gil Leitão, candidato da Iniciativa Liberal. Estivemos à conversa com ele para perceber as ideias e projetos que tem para apresentar aos vimaranenses nas eleições autárquicas que acontecerão já no próximo domingo, dia 26 de setembro. E com esta entrevista, com esta conversa a Gil Leitão, terminamos uma série de entrevistas aos 7 candidatos à Câmara Municipal de Guimarães. Ficamos a conhecer as ideias e projetos que têm para o território e esperamos também termos contribuído para que esteja mais informado relativamente às suas opções de voto no próximo domingo, dia 26. Para terminar, agradecer à Pousada Mosteiro de Guimarães pela amabilidade, pela simpatia com que nos acolheu ao longo destas entrevistas, este tempo em que estivemos aqui a esclarecer os vimaranenses. Por último, ainda, convidá-los a votarem no próximo domingo, a exercer esse direito ao voto que temos e que devemos, de facto, exercer sempre que nos é solicitado. Muito obrigado. Boa noite.